Olá, queridas! Chegamos no quarto e último episódio da nossa série, da série Expectativas, com o tema desenvolvido Nivelando Nossas Expectativas com Deus. Para desenvolver esse tema, eu estava em espírito de oração e veio em minha mente a palavra Yeshua. Yeshua significa Jesus, traduzido do aramaico e do hebraico para Jesus. No episódio anterior, nós mencionamos sobre a vida de João Batista, como ele foi o proclamador deste caminho de salvação, de Yeshua. Yeshua significa salvação. No livro de Isaías, temos algumas curiosidades que eu gostaria de colocar aqui para as queridas. Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia toda também tem 66 livros. E o livro de Isaías é considerada como uma mini Bíblia. E o interessante é que quando Deus colocou esse texto no meu coração de Isaías 40, para revelar quem é esse Yeshua, quem é essa salvação, eu entendi que eu deveria dar uma continuidade do episódio anterior. E eu achei que isso foi muito de Deus. Porque Isaías 40 é o início da proclamação da vinda de Jesus. Então, nós temos que analisar esse texto para entender o que é que nós vivemos hoje. A nossa fé, que poderia ser as nossas expectativas, ela está voltada para quem? Nesse mundo que nós estamos hoje inseridos, a vida ela está fundamentada no agora, em realizar os nossos desejos, que foram gerados através das nossas expectativas. Nesse tempo tem se pregado um evangelho próspero, cheio de vitórias e de desejos realizados. Pouco se tem falado nas expectativas que devem ser vivenciadas na palavra de Deus, com abnegações, com renúncias, com desprendimentos e com a negação do nosso próprio eu. A palavra de Deus tem um riquíssimo material para aprendermos sobre expectativas. Mas a nossa pergunta é: como poderemos nivelar as nossas expectativas com Deus? Para responder esta pergunta, então, eu me remeti a Isaías 40 e eu meditei na tradução da Nova Versão Internacional e logo lá entendi que nesse texto sagrado as minhas expectativas que devem estar em Deus não são niveladas por mim mesmas. Eu não posso nivelar, eu não posso alinhar nada. Os meus pensamentos nunca estão nivelados com os de Deus. Por isso vem as nossas lutas, por isso temos todas essas inconstâncias que vivemos. Precisamos compreender para que isso seja possível de nivelar as expectativas de acordo com Deus, que a resposta está na própria palavra de Deus e eu encontrei em Isaías, ao qual nós vamos ver. Em Isaías 43 diz assim: uma voz clama: no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Aí é que eu disse que era a continuidade daquilo que eu falei lá no episódio número 3, né? Esse versículo diz que é para a gente levantar a voz, preparar o caminho. Quem fez isso? Foi João Batista. Ela se cumpriu através de João Batista. Então, vamos trazer para hoje. O que nós temos que fazer é trazer para hoje, para o nosso tempo. Primeiro, nós temos que entender que o chamado de João Batista é o mesmo chamado que nós temos. Que o propósito é o mesmo. Qual era o propósito de João Batista? Era preparar o caminho do Senhor. Este é o propósito que Deus tem para nós. Este é o propósito de Yeshua. Yeshua, salvação. Ele já veio, mas também está iminente a sua segunda vinda. E ela vem trazer para nós
a morada eterna. Lá em Isaías diz que o caminho deve ser reto, sem tantas volteadas. Vivemos uma salvação hoje sem testemunho. Damos tantas volteadas por aí, achando que esse Yeshua, que essa salvação não deve ser um estilo de vida. E nós temos que pregar Yeshua como estilo de vida. Então, nós queremos sempre estar voltados, buscando a nossa felicidade, os nossos desejos, queremos que seja sempre do nosso jeito. E eu quero dizer para você que tudo isso não é sobre nós. Não deve ser sobre nós, deve ser sobre Ele. Porque Ele, o Yeshua, é o único e verdadeiro caminho. Nós acabamos por não aprender a nos frustrar com as nossas expectativas não realizadas. Um exemplo, se meu filho quer algo, eu preciso dar um jeito de conseguir para ele. Eu preciso realizar as expectativas dele. Nós somos essa geração. Nós recebemos esta forma de criação. Nossos pais realizando todos os nossos desejos, todas as nossas vontades. E as expectativas nossas são geradas sempre por agora. Então, nós somos essa geração que tem expectativas que Deus pode todas as coisas. Claro que Ele pode, sim, Ele pode todas as coisas. Mas para nós tem que ser agora, já, neste momento. Senão, eu acabo por adoecer a minha alma. Eu acabo por não viver o sofrimento. Eu não vivo ausência, eu não vivo falta de nada. Eu só tenho tudo o que eu quero. E estas coisas são permitidas na nossa vida de ter falta das situações, das coisas que estão ao nosso redor, para nos fazer crescer, amadurecer. Essa salvação, que é o Yeshua que pregamos, nos mostra que através de Jesus, Ele mostra que Ele viveu o sofrimento do pecado, viveu a ausência de Deus, a falta do seu lar, e nós não vivemos o que Ele viveu. Então, acabamos por nos perder dentro de nós mesmos. A nossa doutrina moral é baseada no hedonismo, que é pregado para nós, que vem sendo pregado para os nossos filhos. Devemos sempre ter a busca pelo prazer. Nós precisamos ser felizes a qualquer custo. Nós entendemos que Jesus, Ele já pagou o preço pelo meu pecado, por isso eu posso fazer sempre o que eu quiser, porque Ele já mora aqui no meu coração. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que eu recebi Ele com toda a minha alma, que eu já confessei Ele como meu Salvador. Então, eu estou garantida para a eternidade. Mas esquecemos de pensar, de meditar, que a Bíblia é clara em nos ensinar que para sermos salvos, nós precisamos do sangue nos umbrais e depois precisamos sair para a liberdade. Isso acontece com a saída para o deserto. É no deserto que precisamos fazer o caminho correto, o caminho reto. Então, temos que deixar o Egito para trás. Precisamos deixar os nossos costumes, deixar o peso da escravidão. E o que na verdade queremos, ou o que fazemos, não é nem o que queremos, o que na verdade nós cumprimos pelo nosso costume, pelas expectativas que são geradas através do hedonismo, é que nós podemos levar o Egito para a nossa vida. E isso tudo tem a ver com a expectativa que foi formada em nós e que nós estamos formando nas próximas gerações. Quando criança, os pais realizam todos os desejos, todos os sonhos, todas as vontades. Quando adolescentes, eles se sentem perdidos, mas eles acabam sempre por realizar tudo o que eles desejam. Eles querem roupas, celulares, não importa que preço, não importa, porque eles têm que mostrar para os amigos que eles têm e que eles precisam se adequar a essas situações do mundo atual. Quando adulto, também criamos expectativas
em que são geradas em nós e às vezes até mesmo dentro das próprias igrejas que pregam que você pode ter o carro que você quer, que você pode ter a casa que você quer, que você pode ter tudo que você precisa, que Deus te dá tudo. Eu não duvido desta palavra. E isso é pregado como se fosse a verdadeira felicidade que deve ser gerada em nós. Mas será que esse é o caminho reto que nos conduz pelo deserto? O deserto, ele traz escassez de água, de comida, ao qual nós podemos comparar com a nossa vida. Né? Nós precisamos vivenciar que todos os desejos não sejam realizados. Se nós não vivenciarmos isso, nós deixaremos de viver as coisas maravilhosas que Deus tem para nós e de ver a providência de Deus nos sustentando e nos dando aquilo que é necessário, não aquilo que queremos ter. É no deserto que nós aprendemos a depender dele, somente dele. Lá no versículo 4 de Isaías 40, diz assim: todos os vales serão levantados, todos os montes serão aplanados, e os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. Vou explicar esse versículo. É aqui que eu entendi como nivelar as nossas expectativas de acordo com aquilo que Deus quer. Porque nós não nivelamos nada. É Ele que faz isso em nossa vida. É o que o texto diz. Ele fala isso. Que Ele vai fazer isso. O vale. O que representa o vale para nós? O que ele pode significar para a nossa vida? Gente, nós estamos falando de tanto de expectativas, mas esquecemos de pessoas que nem as têm ou que têm baixa expectativa em relação às coisas que estão à sua volta para esta vida. O que a palavra de Deus ensina? Nossos vales, para aqueles que não têm expectativa ou que têm baixa expectativa com relação à vida, Deus fala que serão levantados os vales, as expectativas serão elevadas ao nível do Senhor. Ainda no mesmo versículo, temos os montes, altos montes, colinas, mas Deus diz que elas serão aplanadas. Quando temos expectativas elevadas demais, sonhamos demais, aquilo que não é para ser para nós, que não está ao nosso alcance, está alto demais, Deus também diz que Ele vai igualar, que Ele vai aplanar. Aplanar significa igualar. Nós não devemos desejar tudo o que imaginamos e que queremos. Se fosse assim, imagine como deverá ser a sua casa, aquela mansão, aquela piscina, como que será o seu carro, como serão as suas roupas. Essas são expectativas que talvez sejam elevadas demais para você, que não seja o propósito de Deus para a tua vida. E aí então, Deus vem e diz que Ele vai igualar. Precisamos nos alinhar com as expectativas de Deus. Ainda assim, continuando nesse próprio versículo, né? Como nós estamos falando de expectativas baixas, expectativas altas, nós ainda vemos os terrenos acidentados. O que seriam os terrenos acidentados? Que tipo de expectativas são essas? O que elas geram em nós? Eu entendi que são as situações irregulares da nossa vida. É nesse plano que as nossas emoções precisam ser estabelecidas e vivenciadas em Deus. Nesses terrenos acidentados que as nossas angústias tornam árduo o nosso caminho. Carecemos confiar e depositar nossas expectativas no Senhor. Por último, mas ainda no mesmo versículo, vem as escarpas. As escarpas, a tradução diz que da palavra, diz que são declives, que pode ser até barrancos. São os barrancos que se levantam nas nossas vidas, né? Que eu resolvi comparar com as expectativas que nós temos a respeito da fé. O que
também vem no campo da mente, daquilo que não vemos, mas que esperamos. Mas esses declives são a fé que em nós geraram desapontamentos porque não foram realizados. Quantas coisas que tivemos fé, às vezes de um parente querido, que nós oramos para que ele recebesse a cura e ele não veio a receber essa cura e ele morreu. Nossa fé acaba por declinando, né? Entrando em declive. E aí então nós nos desapontamos, sentimos desilusões nesta caminhada, vem o desânimo, falta de esperança. Não é que deixamos de acreditar em Deus, mas esses sentimentos nos permeiam e acabam trazendo para nós algo que nos não leva mais com o olhar para Deus, mas que nos levam para o fundo, né? Como superar essas experiências? Como superar essas emoções? Como vencer as expectativas de fé ao qual não foram realizadas na nossa vida? Eu digo para você que nós temos que superar com as próprias expectativas, com as promessas. Porque promessa significa expectativa. Promessa significa ter confiança numa expectativa mais nivelada em Deus, Ainda no finalzinho desse versículo, mas numa outra tradução, eu pesquisei sobre a palavra, né, que diz escarpas, e lá na Almeida Corrigida diz que as escarpas são as asperezas, aquilo que é áspero. Como que Deus nivela aquilo que é áspero? Eu imaginei assim, ele lixando a gente. Imaginei ele lixando a gente e as escarpas ficando lisas, né? As asperezas ficando lisas pela mão do próprio Criador. Isso é ser nivelado às nossas expectativas em Deus, porque é com Ele que nós poderemos conseguir. Então, quando nós estabilizamos tudo isso diante de Deus, quando nós nos comprometemos a viver com Ele, as expectativas serão formadas em nós através dele. Vai levantar a expectativa quando for baixa, vai planear quando for alta, vai trazer motivações, vai nos corrigir, vai nos aperfeiçoar quando as escarpas estiverem nas nossas vidas. Por fim, eu gostaria até de comentar cada versículo de Isaías 40, porque eu fiquei maravilhada com esse texto, o quanto Deus trata cada um de nós através da sua revelação de como é a essência dele e como deve ser a nossa essência. Nesse capítulo, ele mostra o poder dele, ele mostra que nós devemos confiar nele, ele mostra que nós devemos renovar a nossa fé e até podemos dizer que o texto nos ensina a renovar as nossas expectativas, sendo pelo próprio Deus niveladas. Então quero concluir esses meus devaneios sobre expectativas e principalmente elas niveladas no Senhor com o último versículo do capítulo 40 de Isaías, que diz assim, mas aqueles que esperam, e aí eu abro um parênteses, aqueles que têm expectativas no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu quero agradecer por esse tempo que nós tivemos juntas nessa série, ao qual eu escrevi com tanto carinho para que as mulheres virtuosas pudessem pensar um pouquinho neste tema, né? Obrigada pela Joyce, pela oportunidade, pela equipe dela e que nós possamos desenvolver outros temas futuramente, se Deus quiser.